Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Saúdo aqueles que estão nessa noite me assistindo. Eu venho falar para os irmãos hoje uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Peço aos irmãos que venham abrir a sua Bíblia em Lucas 15, do versículo 11 adiante. Mas estarei lendo a partir do versículo 13, do 11 ao 13. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração tem o título O Filho Pródigo. E fala assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Dai-me a parte dos meus bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Irmãos, o que eu venho falar para vocês nessa noite com essa palavra. Aqui vem falar de um homem que tinha 2 filhos. E o mais moço dele quis viver coisas lá fora. E com isso ele pediu para o pai o que era dele por direito. O pai não negou e deu. Com isso o filho dele foi para uma cidade distante da onde ele morava. E com isso chegou nessa cidade, ele desfrutou tudo e chegou a gastar tudo e não ter nada. Com isso a palavra vai dizer que ele sentiu fome pelo fato dele ter, gasto tudo. Penso eu que deve ter gasto com bebidas, com farras, com mulheres, com amigos. E com isso, acabou tudo. Com isso ele veio a sentir fome. Naquela cidade onde ele não conhecia ninguém, ele foi procurar um emprego. Nesse emprego a palavra vai falar que ele foi pedir um emprego a um cidadão daquela terra, e o que ele deu para ele de emprego foi o quê? Que ele venha apacentar porcos, cuidar de porcos. E ali ele cuidando com porcos, creio eu, com um pouco de tempo, ele veio a sentir fome. E nessa fome, ele desejou comer as bolotas, as comidas do porco, que é aquelas bolotas. Muitos sabem que comida, é restos de comida, é lavagem. E com isso eu venho vir a vocês e falar para os irmãos. Quantas das vezes a gente viemos para a casa do Senhor, Deus deu algo para a gente, e na primeira oportunidade nós viramos as costas e fizemos o quê? E saímos da casa do Senhor para desfrutar aquela bênção que Ele nos deu naquele momento. E o que a gente fizemos? Fomos. Só que aí chegamos lá, deu tudo errado. Nossa bênção, Deus é o mesmo Deus que dá, é o mesmo que tira. Certo? E com isso, aqui na palavra dele vai falar que ele sentiu fome. E ele sentiu fome de comer as bolotas. Quantos de nós não viemos para casa, ficamos um tempo, recebemos a bênção e voltamos para comer as bolotas do mundo? E com isso nós percebemos, vimos o quê? Que não era o certo. E aqui a palavra vai dizer que ele pensou e falou: quantos jornaleiros do meu pai têm pães para comer? E eu aqui mendigando, pedindo de comer, e eles não me dão, porque eles não davam nada para comer, simplesmente o serviço. E com isso, a palavra vai dizer que ele se arrependeu. De imediato ele se arrependeu, e na hora ele falou que se arrependeu, e na palavra fala que ele falou que ali ele ia pedir perdão ao pai, que ele não era digno de estar ali. Não era digno, mas ele ia estar ali pedindo o perdão do pai dele. Disso ele foi de encontro ao seu pai. E a palavra dele diz assim, que levante-te-me e irei-te com meu pai. Dai-lhe, pai, e dar-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Dali ele foi de encontro ao pai dele. Dali ele se encontrou, quando ele viu o pai dele em longa distância, ele sentiu uma compaixão. Com isso, o pai dele abraçou fortemente ele. Irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite, que aqui muitas vezes a gente podemos pecar, cair, e muitas vezes a gente fazemos coisas que pensamos,
já era, Deus não vai me perdoar mais. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você fez, não importa qual foi o seu pecado, não importa. O que importa é você se arrepender verdadeiramente, de coração, porque Deus perdoa. Deus sempre vai estar de braços abertos para nos perdoar. Deus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Deus, Ele não ama o pecado, mas ama nós pecadores, desde que a gente venha se arrepender verdadeiramente. E com isso aqui, o pai dele abraçou fortemente. Penso eu que na palavra, no primeiro dia que o filho pediu para ele vender, que desse para ele o que era por direito, penso eu que a partir daquele dia, até a volta dele, o pai dele orou por ele. E isso é nos dias de hoje, irmãos. Quantos não oram pela sua vida? Quantos não têm pagando um preço por você e acreditam em você? Quantos muito não acreditam? Mas tem um joelho que paga pela sua vida. Tem um joelho que está noite de madrugada orando por você. Tem joelhos que paga preço, jejuma, consagra por você. Então eu tenho que dizer para os irmãos, não importa o pecado, não importa o que você fez, mas que você venha se arrepender. Deus está aqui de braços abertos para te receber. Ele é misericordioso. Venha se arrepender de coração e não venha mais praticar. E aqui a palavra vem falar que seu pai abraçou fortemente ele e já ordenou que os seus servos matasse um boi cevado, colocasse uma sandália nos pés, vestisse uma roupa nele, tudo do melhor para ele, para receber o filho dele. A mesma coisa é o Senhor que faz conosco, irmãos. A mesma coisa é a alegria que o Senhor sente de nós adentrar na casa dele, sabendo que uma outra hora a gente estava e saímos para comer coisas do mundo. E quando a gente volta e renovamos a nossa aliança, Deus se alegra, é festa no céu. Aquele que nunca aceitou Jesus, quando aceita, nossa, quantas maravilhas. E com isso, ele fez essa festa para receber o filho dele, que para muitos estavam perdidos, mas para Deus não estava. E nem para ele. Por isso que eu falo para vocês nessa noite, irmãos. Muitos acham que você é causa perdida. Muitos acham que você não tem mais jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem jeito sim. Para Deus tudo tem jeito. Para Deus não existe nada impossível. Para Deus é tudo impossível. Se tem você nessa noite que esteja assistindo, que acha, meu filho não tem mais jeito, meu filho está nas drogas, meu filho está perdido, meu filho está alcoólatra. Olha, ore e coloca no joelho. E pede para o Senhor que Ele sim, Ele muda, Ele renova, Ele faz coisas que nós não podemos. Nós podemos sim, no joelho, em oração, jejuando e buscando. Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele sonda. Deus conhece, não isso aqui, nós conhecemos assim, Deus conhece o nosso coração. Amém? E aqui vai falar também, irmãos, que Ele fez aquela festa para receber o filho. Só que tem um porém. E o segundo filho? O segundo filho, fala aqui na palavra que o filho não se agradou. Fala na palavra que o filho veio a questionar com o pai o porquê daquela festa. O porquê, sendo que ele sempre esteve ao lado do pai e o pai nunca matou nem uma ovelha sequer para ele festejar com os amigos. Só que o pai dele olhou para ele e falou assim, irmãos. E ele disse ao filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Isso aqui, irmãos, que eu deu a entender, vamos para o mundo de hoje, para hoje, vamos dizer que o irmão aqui sentiu inveja do irmão, porque o irmão saiu, fez o que fez e o pai ainda o recebeu. E ele que sempre esteve do lado do pai, nunca teve nada. Aos olhos dele, nesse amor, mal sabia ele que o pai também o amava muito. Só que como ele conhecia o filho, ele sabia que o filho não aconteceria isso com ele de ir lá fora. Só que aqui, irmãos, trazendo para hoje, o que acontece? Isso aqui é na igreja, pode ser também. Por quê? Porque aqui muitos questionam cargos, muitos questionam, porque fulana entrou ontem na igreja e por que ela já tem esse cargo? Até outra hora ela é uma nova convertida, começou ontem. E ela hoje está querendo, já está nesse ponto. E eu que estou aqui há muitos anos, irmãos, que eu quero que vocês entendam também nessa noite. Não é questão de tempo, e sim o que Deus quer para a vida de cada um. Não importa, Deus sonda o coração, como eu falei nessa noite. Não importa você fazer e não ter um coração bom para o seu próximo.
Deus sonda isso aqui, Deus vai conforme isso aqui. Deus nunca vai te dar algo que seja para você amanhã ter que humilhar alguém, jamais. Deus sempre vai dar algo para a gente abençoar o próximo, sempre abençoar o próximo. E vendo isso nessa palavra, vi também que ele se sentiu muito, com raiva meio que do irmão. Isso é que a gente vê na igreja. Muitas pessoas sentem raiva uma da outra por nada. Simplesmente porque, a pastor, algum pastor está puxando. Não, ninguém puxa saco de ninguém. Mas assim, Deus coloca nossos pastores como anjo. E para isso eles pagam um preço. Deus, jamais um pastor vai colocar alguém no ministério com uma liderança de algo se não fosse por obediência e Deus não mostrando algo. Amém? E aqui vai falar também que o pai se alegrou muito. Se alegrou muito pela volta do filho. Porque para eles, igual eu falei, muitos eram uma ovelha perdida. Mas como eu falei, o pai deles sempre orou por ele. E é isso que eu falo para os irmãos. Tem um joelho pagando um preço por você, então não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista. Só porque você pecou, porque você caiu. Não, volte, que ainda há tempo. Nós estamos vivendo um mundo que muitas coisas ruins vêm acontecendo. As portas estão vindo. Muitos não querem acreditar, mas sim, Deus está voltando. Então ainda há tempo. Venha enquanto há tempo, se arrependa, porque Deus ainda é conosco. E é isso que Deus me deu essa noite para me estar falando. Que Deus me tenha falado no coração de todos que estão ouvindo essa noite. Eu venho agradecer a Deus pela minha vida, por essa oportunidade. Agradecer a Deus por Ele ter me escolhido e por Ele nunca ter me desistido de mim. Agradeço pela minha pastora, pelo meu pastor também, presidente. E que vocês venham ouvir essa palavra e venham adentrar o coração de cada um nessa noite. E eu agradeço ricamente a minha oportunidade. Amém?